Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno, ele que é xamã crístico, ele é arquiteto, sociólogo, palestrante internacional, conduz rituais e cerimônias em lugares sagrados da bem-amada Mãe Terra, é formado em Sociologia Política e pós-graduado em Economia Política na USP, e hoje ele vai estar aqui com a gente falando sobre o poder da palavra falada, parte 2, porque foi muito legal a semana passada, e não deu tempo de terminar, né? Porque afinal, nós falamos muito, nós criamos realidades e essas energias todas nos trazem a possibilidade de uma vida melhor. E feliz ano novo tailandês, né, família Pax? Porque todo dia aqui é momento de celebrar. Amanhã é ano novo Veda para o hinduísmo. Então, fica ligado que tem muita energia boa aí com o nosso querido Albano Macedo sobre astrologia. Vamos lá, Bueno. Hello, bem-vindo. Vamos aprender mais sobre o poder da palavra falada. Então, vamos lá. Tudo bem? Tudo bem, você? Feliz ano novo tailandês, Feliz né? Fazer o quê? Vamos ano, celebrar a vida. sim, sempre. É ano novo, sempre, todos os meses, até o final do ano. Sempre. Não Sempre é tem bom? alguma coisa entrando no ano novo. É muito bom, é muito bom. É verdade, é Mas verdade. cada vez que você está falando, eu entro e vejo o meu currículo, eu mesmo fico impressionado se é eu mesmo. Sou Joe, fala, sou eu Pois mesmo. eu, porque na espiritualidade, né, essas coisas não têm peso, né? Não tem peso. Isso é mais para as pessoas, talvez, saberem um pouco da formação, capacidade só, mas para o plano espiritual conta muito pouco, né? Se a gente tivesse que falar sobre graduação no plano espiritual, imagine só a gente estudando a história do preto velho, né? Sem nenhum grau de instrução, sem nenhum conhecimento, mesmo de leitura, se tornou esse ser maravilhoso que é nas vidas de nós, né? E nos ajuda sempre quando nós precisamos. Então, na espiritualidade é bem isso. É muito coração, né? Sim, Poucos diplomas, aliás, quase nenhum diploma, né? Que vale a pena, mas é sempre bom, às vezes, a gente saber quem está nos falando, um pouco da história e a claro. capacidade da gente, né? Bom, nós vamos falar então sobre a palavra falada. Mas antes da gente fazer e tentar terminar essa segunda parte, que eu acho que nós vamos ter condições de terminar, né? Eu, eu tenho essa esperança, né? Porque quinta-feira que vem é dia 20, né? É, Quinta-feira que pois vem é. é dia 20. Pois é, e nós vamos ter que pensar em alguma coisa diferente, ou talvez até estudar um pouco melhor, já que nós não somos astrônomos, né? E conhecemos Sim. muito pouco sobre astronomias, as estrelas, para estar falando um pouquinho a respeito desse acontecimento que É, pode dar uma reviravolta, né? sim. Na questão do nosso planeta. E vamos torcer, vamos continuar rezando para que seja uma coisa boa, Vai ser sempre boa, né? maravilhoso. Então, tomar. Porque com aquele exercício que a gente está fazendo, da, da centelha, da cor é, esmeralda, né? O verde esmeralda que a gente tem que botar, como se fosse um cristal, né? Um diamante, no centro do nosso cérebro. Você Sim. sabe que eu tenho na frente da minha cama, né, que fica de frente para mim, eu tenho um Espírito Santo. Esses dias eu fiquei preocupado, porque eu achei que o Espírito Santo estava se mexendo, sabe? Eu falei, caramba, será que aquele exercício todo está me deixando eu ver o Espírito Santo se movendo, né? Fiquei até meio preocupado. Aí firmei bem os olhos, ele estava bonitinho, parado lá, em silêncio, né? Eu falei, não, é da minha cabeça, né? Mas vamos então, aqueles que estão com a gente no dia de hoje, na tarde de hoje, pedimos ao Arcanjo Miguel a sua proteção, né? Para todas as pessoas que nós amamos, para o nosso lar, né? Para o planeta Terra e todos aqueles que estão aqui conosco e fazem parte dos reinos. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino nominal, assim como também todos os elementos que nos compõem.
que é o fogo, a terra, o ar, a água e o éter. E todos os elementais da natureza, principalmente as nossas salamandras, os gnomos, as sílfides, as ondinas, os tritões, os elfos, as fadas, os devas, e imagino que muitos outros ainda que estão sobre a nossa superfície, né? E aqueles também que estão intra, ou seja, dentro da Terra, e aqueles que estão na crosta terrestre, que fazem parte também da ajuda junto com os extras. Então, nós vamos pedir também para toda a ordem angélica, através dos nossos anjos e arcanjos e todas as suas hierarquias e denominações, para os nossos Elohims, que são os grandes arquitetos das formas pensamentos, mas que eles apenas manifestem aquilo que estiver de acordo com o plano divino do Criador. E vamos render também as nossas homenagens, né, aos nossos ancestrais e antepassados, que por causa das suas glórias e vitórias, todos nós estamos aqui agora, nesse momento, pela nossa escolha e pela nossa vontade. Façamos, então, a oração ao Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. Afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e influências sombrias. E fazei de nós um servidor da luz, que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. E afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós um mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos e da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração ela possa ser cumprida e ser manifestada, aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Hoje eu mudei um pouco, né, a vibração da oração, justamente porque nós paramos a semana passada, quando eu falava em relação às nossas palavras no campo etéreo. Já que no campo etéreo, ele é o campo do fogo. Eu estava falando dos elementos, é o campo do fogo, é o campo do espírito, né? Então, o fogo, na altíssima vibração do nosso espírito, através da frequência que nós escolhemos estar, ela sempre pode ser vista, ou praticamente nunca será vista, a não ser pelo nosso terceiro olho. Porque a nossa visão humana não nos propicia ver com o nosso chakra que está sob ele, para que ele possa fluir e nos ensinar, através daquilo que nós estaríamos vendo, as melhores escolhas de como nós
estaríamos acessando cada um desses seres que vive nesse plano etéreo. Nós devemos lembrar sempre que esses seres que vivem no campo etéreo, eles estão sempre em harmonia e unificados a Deus, pois esse é o fogo etéreo que está em ação. Esses, vamos dizer assim, seres que complementam a própria criação aonde nós vivemos, eles estão sempre, de uma certa forma, nos colocando e nos ajudando nas nossas palavras, através das nossas intenções, dos nossos desejos, das nossas vontades, sonhos, projetos, propósitos, e principalmente no nosso serviço que nós estamos qualificados a fazer. Veja só, quem está nesse plano é justamente os Elohims, os anjos e os elementais, porque são seres etéreos e raramente esses seres encarnam. Raramente eles encarnam. Nós temos o conhecimento de apenas um único Elohim que encarnou. Uhum. E mesmo quando eles encarnam, mediante a proporção que nós encarnamos aqui para a Terra, eles vêm sempre com missões específicas para que possam ajudar, de uma certa forma, todos nós que estamos aqui na Terra. Quando, então, eles encarnam, eles vêm com essa missão totalmente equilibrada para que a vida aqui no planeta seja melhor do que nós estamos construindo. Então, esses seres que estão acostumados a co-criarem através dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras, através das nossas atitudes e as nossas ações, eles, quando vêm com um princípio energético como se fossem os braços direitos da cocriação divina. Sim. E por isso nós temos os mestres. Jesus, a Virgem Maria, o mestre Saint Germain, o mestre Elmória, São Francisco de Assis, o Gautama Buda, todos esses seres que geralmente nós costumamos estudar e ler a respeito deles e que tiveram uma encarnação aqui no planeta Terra, hoje esses seres, eles vivem no campo etéreo. Eles estão lá no corpo etéreo, vibrando e servindo também essa vontade divina, através de todos os compromissos assumidos anteriormente com a verdade divina, que é a verdade de Deus, e a verdade universal, que é a verdade do cosmos. Então, esses seres do campo etéreo evoluíram aqui encarnados, exatamente no nosso planeta, como hoje nós estamos fazendo. Isso nos permite sonhar, isso nos permite projetar, desejarmos e termos a vontade de sermos igual a eles. E também, um dia, estarmos servindo esses propósitos no corpo etéreo. Os seres humanos, e assim eu gosto muito de falar, né, através de toda a humanidade, principalmente, nós temos que ter a vontade de Deus em primeiro lugar, realizando esse plano divino aqui na Terra. E de que forma nós podemos realizar esse plano divino? Simplesmente nós consumirmos os 51% do nosso karma. Eu adoro bater nessa tecla, porque nós estamos aqui. E o maior propósito, o maior foco nosso de desejo e de vontade deveria ser esse. Porque assim que nós cumprirmos os 51% do nosso karma negativo e nós estivermos fazendo a passagem para um outro plano, nós não necessitaremos mais reencarnar aqui na Terra. E os outros 49%,
é aquele trabalho comunitário, que no plano que nós estivermos, certamente nós estaremos contribuindo ainda aqui com o planeta Terra, fazendo os serviços que forem designados para nós. Porque nós cumprimos a nossa parte e passamos, então, a viver nesse plano etéreo, do corpo etéreo. Né? Nós não queremos, na nossa evolução, aqui como habitantes, não evoluirmos e estarmos no campo ou no corpo astral. Porque ali nós não estaremos dentro do plano divino. Ali nós estaremos, na verdade, precisando de orações de outros seres para que a gente possa estar escapando daquele campo. A nossa comunicação espiritual, então, nesse quesito, deve ser sempre dirigido à nossa palavra, às nossas orações, às nossas preces, às nossas invocações, os nossos decretos, né? As nossas meditações, elas devem sempre estar sendo dirigidas ao plano etéreo, ao plano etéreo, nunca ao plano astral, sempre ao plano etéreo. Porque daí, se nós tivermos que estar falando com outros seres no campo astral, nós devemos estar elevando, então, o éter divino para esse campo, para que nós não abaixemos a nossa negatividade. Quanto mais no campo etéreo, mais no plano etéreo, nós estivermos presente e rezando, orando com as nossas preces, e em tudo aquilo que eu acabei de falar, meditação, invocação, decreto, seja o que for, nós estaremos numa frequência e numa vibração altíssima. Bom, mas nós estamos interessados, Bueno, em ajudar aquelas pessoas ou aquelas almas perdidas que estão no astral, que nós não sabemos nem se estão, mas nós gostaríamos de ajudar. Nós gostaríamos de ajudar. Bom, então nós vamos pedir canalizado para os seres competentes para isso. E os seres competentes para isso são os arcanjos e são os anjos que levam aos planos mais elevados, dando uma nova oportunidade de encarnar aqui na Terra, que é o único meio que as almas têm para poder se elevar. Então, essa oportunidade que nós estamos tendo agora e aqui, nós temos que aproveitar elas com todas as nossas forças, com todas as nossas unhas, vamos dizer assim, para que nós estejamos cumprindo aquele 51% do nosso karma, né? Para que nós não tenhamos amanhã que estar pedindo ou fazendo algum trabalho para nós estarmos preocupando, seja familiares, conhecidos, amigos, porque eles que estão aqui, assim como nós, temos o nosso trabalho, né? E eles todos que ficaram nesse campo astral também tiveram a sua oportunidade, mas certamente terão outras, já sabendo melhor o que devem fazer. Quando nós formos orar ou pedir a solução de um problema, nós temos que fazer essas preces de uma forma, muitas vezes, específicas, com detalhes que apenas nós conhecemos e que essas situações também sejam detalhadas para que a vontade de Deus e de todos aqueles que estão no plano etéreo possam iluminar o caminho melhor que nós devemos seguir. Nada de a gente fazer conjecturas que sejam amplas, que sejam assim de uma forma expandida, porque nós queremos uma coisa específica. Nós estamos fazendo uma prece, uma oração, por uma coisa específica. Quando essa coisa for específica,
ela deve ser muito bem detalhada, seja ela uma situação ou seja algo material que nós necessitamos. Porque às vezes nós necessitamos de algum material, né? Nós não podemos apenas deixar que o plano etéreo descubra o que nós estamos precisando para que aquilo seja manifestado em nossas vidas. Quanto mais nós soubermos, quanto melhor for a nossa visão sobre a situação e a realidade, melhor nós teremos aquela situação resolvida em menor tempo. Em menor tempo. E essa é a situação que nos é favorável e que os mestres adoram que nós façamos. Porque aí vai ficar claro a nossa intenção, o nosso desejo, a nossa vontade da realização e manifestação de um projeto, de um sonho ou de uma situação. Se isso não for bem completo e especificado, fica muito difícil também a resposta vir da forma que nós gostaríamos que ela viesse. Exemplo, eu posso pedir um carro. Se eu não especificar o carro e eu esteja imaginando uma Mercedes, eu posso receber um Golzinho. É um carro, mas eu não detalhei o carro que eu queria e nem sei se a forma que eu quero projetar e detalhar esse carro, que é a Mercedes, eu tenho conhecimento, porque se eu não tiver conhecimento, eu nunca sentei, eu nunca vi um carro por dentro, nem por fora, nunca abri o porta-mala, nunca abri o motor, e não me vejo sentado nele, dirigindo na Avenida Paulista, eu certamente vou estar dirigindo um Golzinho, porque é um carro. E eu pedi na minha oração e na minha prece um carro. Então, você está dizendo, Bueno, que energia tem peso e tem tamanho? Sim, senhora. Sim, senhor. Energia tem peso e tem tamanho. Tanto é que essa energia, ela não ocupa o mesmo espaço. Né? Um corpo não ocupa dois espaços diferentes, a não ser que esse corpo tenha uma comunhão. Ele esteja junto à sua chama, ou à sua alma gêmea, que a gente tanto fala, ou esteja num processo alimentado pelos próprios seres que estão em volta dele. Nesse sentido, então, a comunhão existe. E nós poderemos, assim como os grandes avatares, os grandes seres, estarem ao mesmo tempo em vários outros lugares no planeta Terra. E a gente vê isso como uma anomalia, mas isso é uma santidade. Você puder fazer o seu desdobramento, estar em várias partes ao mesmo tempo, ensinando ou passando aquilo que deve ser feito, tanto para os seus canais, como para aquela ordem, toda aquela hierarquia que está em suas voltas, como instrumentos de serviço do plano divino, seja aqui na Terra, ou seja através do cosmos. Então, a gente tem que lembrar que para a gente fazer isso, a gente também tem que pedir, né, a Deus, ao Criador, para que Ele nos permita, através do nosso livre-arbítrio, estar fazendo e pedindo que nós, como filhos da luz, possamos ser ouvidos por aqueles que estão no planetário e que constroem, através da nossa visualização, da nossa imaginação, dos nossos pensamentos, sentimentos e palavras, a nossa realidade. Sim. Então, a palavra, ela é o verbo da construção. Se nós não nos apegarmos a isso quando formos fazer a nossa prece, que é o momento exato, né? Onde nós estamos totalmente focados. Nós estamos completamente com a nossa imaginação absorvida
naquilo que nós pretendemos, a coisa não vai ser realizada. Nós deixaremos sempre para um campo inúvel, nós estaremos fazendo apenas uma prece mecânica. Tem a sua egrégora? Claro que tem a sua egrégora. Tem peso? Claro que tem peso. É muito melhor do que não está fazendo. Mas aquilo que você deseja, aquilo que você quer, aquilo que você sonha, é muito difícil, porque você não se expressa. E quem constrói isso não vai entrar dentro da sua cabeça, né? Quem faz isso é o Criador, que mesmo antes de você abrir a sua boca, ele já sabe tudo que você vai dizer. Tudo! Né? Mas ele quer ouvir. Ele quer ouvir, porque você está usando o seu livre-arbítrio, de repente você vai mudar alguma coisa nela. E ele quer ouvir. Ele quer ver essa verdade do seu coração. Ele necessita do seu amor. A prece, ela tem que ser feita com amor, com a intenção do amor, do sentimento do amor, né? Da gratidão. Não é falar gratidão, gratidão, gratidão. A expressão mais correta para se fazer nessa hora, como nós já falamos lá no início, é eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato por tudo que está acontecendo na nossa vida. Sem agradecimento, não tem como vir outras coisas boas. É como armário, é como sapateira, é como outras coisas. Se você começa a tirar tudo e deixar vazio, fica estranho. Você sempre quer completar com uma coisinha ou outra, porque está vazio. Né? Se bem que o vazio também mostra muito o silêncio presente. Né? E geralmente, quando o silêncio está presente, ele já é uma semeadura daquilo que você vai colher como vitórias. Então, às vezes a gente acaba perdendo uma vida inteira em orações também contrárias umas às outras, que são feitas, vamos dizer assim, para o mesmo endereço. Né? É como se você estivesse escrevendo cartas, todo mundo escrevendo cartas para o mesmo endereço. Aí é uma perda de energia. Aí é uma perda daquilo do tempo, da sua energia e da construção daquilo que você quer ver. Para nós evitarmos isso, é melhor que a gente medite em primeiro lugar. Quantas pessoas você conhece, e eu conheço, que através da meditação, apenas através da meditação, manifesta as coisas na sua realidade. Você sabe de quem eu falo, e você também sabe como é feito as coisas para ser manifestada. E me parece que hoje se falou um pouco sobre isso, à tarde, às 15 horas. A manifestação é a realização do nosso poder divino. Quando as coisas começam a acontecer na nossa vida, como se fosse mágica, é porque as coisas que nós estamos fazendo, elas estão corretas, estão no caminho e na direção certa e no caminho que Deus quer que elas estejam. Então, nós devemos fazer a meditação sempre antes, buscando a colaboração e a participação, principalmente dos nossos mestres. Ah, mas eu não sei quem é meu mestre. Ouça o seu coração na meditação. Dificilmente a gente erra. Dificilmente a gente erra. Vai pedir ao nosso anjo da guarda, vai pedir ao Pena Branca, vai pedir à Nossa Senhora Aparecida, vai pedir ao Arcanjo Miguel, dentre uns que eu estou falando aqui. Porque cada um tem a sua linha, cada um tem os seus seres que ajudam, os seus guias, os seus espíritos, porque se nós estamos aqui, também foi pela vontade deles. Claro. Porque aqui ninguém chega pela vontade própria. Né? Outro dia eu vi um cara falando, não, porque eu sou xamã, porque isso, por aquilo. Tá? Eu fico, às vezes, pensando, ele pode até ser, mas nunca deve falar. Porque ninguém é xamã por escolha própria. Se a pessoa é xamã, porque um espírito escolheu para ser e dignificá-lo, e representá-lo aqui. O cara não é porque ele quis ser. Ninguém é nada porque quer ser. É porque alguém achou que fosse necessário a energia daquele ser
aqui, naquele momento, desempenhando um determinado papel. Nós somos instrumentos da vontade daqueles que nos ajudaram a estar aqui. Eu ia fechar mais ou menos com isso, mas isso faz parte obrigatório das nossas preces, das nossas orações. Não há como pensar diferente nessa questão de nós sermos um instrumento a serviço de toda uma construção, vamos dizer assim, hierárquica. Desde lá do grande Criador, passando pelos nossos pais solares, os nossos pais planetários, o Senhor do mundo, os nossos manus, os nossos instrutores mundial, através dos nossos avatares, de todos os Chohans e de todas aquelas linhas que nos cercam. Porque, às vezes, nós não tivemos o nosso aprendizado aqui. E a gente esquece disso. Achamos que todos nós somos oriundos daqui. E muitos não são oriundos daqui. Estamos de passagem por aqui. Viemos fazer uma contribuição aqui. E a vontade divina é a razão que nós nos submetamos para, nesse momento, estarmos aqui pedindo, informando aqueles seres que nos ajudaram a estar aqui, a clarear a nossa consciência para que o planeta se fortaleça na luz e possa também ter a sua ascensão, a sua iluminação e ir para o seu lugar de direito e de fato, que é uma cadeira junto à Confederação Intergaláctica. Nós participamos como planeta da Federação, mas agora nós queremos um lugar na Confederação. E para nós buscarmos esse lugar na Confederação, nós sempre temos que ter em mente que a vontade de Deus seja feita acima da minha, porque daí nós construiremos o caminho correto para essa ascensão e iluminação de Gaia. Então, sejamos específicos nos nossos pedidos. E nunca nos esqueçamos de incluir nos nossos pedidos bem específico aquilo que nós queremos. Não adianta eu pedir o carro. Não adianta eu pedir água num deserto. Se eu não pedir gasolina para o carro e se eu não pedir uma bússola no deserto, não vou chegar a lugar nenhum. Nem saio de onde eu estou. Posso matar a sede até a água terminar andando em ermo. Ou ter um carro sem a gasolina para poder andar. Então, a especificação é tudo. E com ela manifestada, a gratidão e o perdão são as chaves que vão fluir essa energia especificada do nosso pedido. É preciso aprender a perdoar os erros daqueles que estão à nossa volta, né? Geralmente, evangélicos, às vezes, chamam todos de irmãos, né? Não são filhos do mesmo pai, nem da mesma mãe, mas são irmãos na luz. E isso nós devemos considerar na nossa vida, tendo ou não alguma religião de fé. Porque é essa energia que vai contribuir para estender todas aquelas orações e preces especificadas através do nosso problema. Quando a gente pede proteção para um dos nossos filhos, quando sai à noite, e isso às vezes acontece, pai e mães são muito preocupados com seus filhos, ainda mais nos dias de hoje, é aquilo que eu falo quando a gente está rezando e vai rezar para nós. Peça também para os outros filhos, dos outros pais e de outras mães. Quer realizar a sua vontade? Comece pedindo lá em cima e vai descendo até chegar em você. Vai pedir para o seu filho, peça para os outros filhos primeiro, depois peça para o seu. Assim as nossas preces e as nossas orações estarão encontrando força e vibração necessária do nosso coração
por aqueles que nós amamos. Já falei sobre isso, mas vale a pena falar de novo. Sem reclamações. Reclamar, não. Eu falei sobre isso já uma vez, e essa é a nossa ruína. Essa é a nossa ruína. Reclamar, ansiedade, Sim. apego, posse, medo. Esses são os nossos problemas que nos trazem a negatividade de tudo aquilo que é positivo na nossa vida. Não tem como nós trazermos isso para nós. Não tem como nós fazermos isso, porque o sofrimento vem com ele. O sofrimento vem com ele. A dor vem com ele. Quando a gente fala muito, né, que quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. E é uma verdade. Eu nem gosto muito de dizer essa palavra, e tem outras que nem fazem parte do meu vocabulário. Mas para determinadas pessoas entenderem, a gente tem que mostrar o que pode acontecer. Aquilo geralmente que nós não gostaríamos que acontecesse. Então, pare de reclamar. Pare. Absorva isso. Né? Antes de falar alguma coisa, preste atenção, tenha o foco na sua língua e na sua mente, para ver se aquilo que você vai falar não é algum tipo de reclamação que você vai fazer. É preferível ficar em silêncio. Deixe a pessoa pensar ou achar de você o que ela quiser. O problema não é seu, é dela. É dela, não é seu. O que ela vai pensar, o que ela vai achar, seja na escola, seja com as suas amigas, dentro do clube, dentro de uma reunião, é preferível ficar em silêncio. Fique em silêncio e não diga nada. O que os outros vão pensar já não é problema seu, já é dos outros. Você está fazendo a sua parte. Então, vamos pedir para que os nossos problemas sejam solucionados através, não das lamentações, mas através da positividade da energia manifestada para o bem, para a paz, para o amor, para a luz e o poder divino. Sempre, sempre. E aí nós estaremos fazendo a nossa parte para aquilo que nós viemos fazer. Ou seja, consumir os 51%, que é importantíssimo. Sim. Esse é o quesito 1. Esse é o quesito 1. E como fazer isso? É construindo Dharma. E como a gente constrói Dharma? Fazendo bem, fazendo a caridade. Mas a caridade é dando as coisas para os outros? É dando comida quando batem na minha porta? Não, caridade também é aconselhar. Caridade também é orientar. Mas desde que seja pedido. Porque você não vai sair distribuindo aí pérolas aos porcos, como fala o mestre Elmória. Você fica jogando sabedoria para tudo quanto é lado, aconselhando, ensinando e formatando o que é correto, para quem não sequer um dia rezou uma Ave Maria, um Pai Nosso, ou uma grande invocação, ou se ajoelhou, mesmo que seja em prantos, pedindo orientação para o Pai Divino. Fica difícil, porque se a pessoa não tem a concepção do plano etéreo, de outros seres, como a gente vai ficar falando sobre um determinado assunto e que a pessoa, desculpa a expressão que eu vou usar, é totalmente ignorante. É jogar pérolas a porcos, como fala a mestre Elmória. E isso tem a ver com a palavra. Sim. Porque você está exprimindo um ponto de vista onde a sua formação espiritual lhe permite falar sobre isso. Foi-lhe dada essas condições para isso. Você não está infringindo nada. O próprio caminho seu de desenvolvimento e evolução espiritual te escancara para onde você deve ir. Então, a gente precisa ter parcimônia a respeito daquilo que a gente faz e usando, certamente, todos os exemplos e ensinamentos que foram dados e trazidos para nós de um mundo espiritual
para a manifestação dessa vontade divina do Criador aqui. E por isso que nós devemos sempre dizer que se nós precisarmos ser e agir sempre, que seja um por todos e todos por um. Todo mundo já ouviu essa expressão quando assiste Os Três Mosqueteiros. Mas aquilo é um filme. Mas, na realidade, é o que nós fazemos também. É ajudar uns aos outros. Né? E se ajudando uns aos outros, né, que nós nos tornamos livres. Isso é uma frase do rei Arthur, que teve uma das encarnações do mestre Elmória. Não dá para desperdiçar o que esse pessoal ensina e fala. Não tem como. A nossa atenção ela tem que estar nos ensinamentos e nos exemplos deixados. Ah, mas foram os homens que escreveram isso. Vamos falar um pouco sobre os livros da Bíblia, que também, né, a Bíblia significa livros, né? Vamos falar de quem? Vamos falar sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, aonde o maior profeta de Deus colocou todo um caminho à frente do povo judeu, que foi Moisés, né? E não tem, acho que, amor divino maior por um ser do que Moisés teve. Tanto é que foi tão severo com ele, o Pai, o Criador, que não deixou ele entrar na Terra Prometida por um único erro, mostrando que a obediência deve vir em primeiro lugar. Mas também ganhou a sua passagem de uma forma como Elias ganhou, como Enoque ganhou, como Jesus também ganhou, né? Não houve a passagem que nós chamamos de morte para Moisés. Sequer foi encontrado o corpo de Moisés. Ele foi levado ao alto. Então, majestosidade maior do que essa é impossível. Esse significado mostra para nós que a nossa manifestação dos nossos desejos, que vem através dos nossos corações, nós estaremos sempre invocando eles pela boca. Pela boca. Então, não é o que entra na boca que nos faz mal, segundo a lição do Mestre Jesus. É o que sai da boca que é importante. Desculpa. Falhou o seu som. Invocando pela palavra, seria? Não, invocando pela nossa boca. Pela nossa boca. Ah, ok. Pela nossa boca. Okay. Desculpa. Não. Pela nossa boca. Né? Porque a boca é o instrumento da manifestação. É por ela que o verbo é mantido e manifestado. Então, como diria o Mestre Jesus, né, não é o que entra pela boca que faz mal, é o que sai da boca que faz mal. Então, a gente tem que ter como significado mais alto para nós é nos entregarmos a esse plano divino com as palavras, as orações, as preces, invocações, decretos, meditações, tudo que for necessário, mantras, estava esquecendo de mantras e tudo que for necessário para a criação da manifestação do plano divino dele. Dele, não é o nosso. Dele. Porque Sim. Se nós estivermos fazendo o dele, nós estaremos construindo dharmas. Construindo dharmas, nós matamos karmas. Matando karmas até 51%, olha, nós todos estaremos virando, como se diz, né? Luzinha, com asas, pelo menos, né? E estaremos nos desvinculando dessa trajetória daqui da roda de reencarnações. Manter o foco na vitória é a conclusão daquilo que é bom, então, para o divino e para a realização do seu plano divino. Quando nós focamos, quando nós falamos sobre alguma coisa constantemente, tanto é que nós queremos aquilo, né? Aquilo se enraiza de tal maneira nos arcanjos, nos anjos, nos elementais, e eles passam todos
todos, como uma equipe, a trabalhar para a gente, para aquilo que seja manifestado através daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós falamos e focamos o tempo inteiro na nossa vontade, no nosso desejo, no nosso sonho, no nosso projeto, naquilo que nós queremos ver manifestado. Não queira fazer você um trabalho que você não tem competência, você não é eficaz, você não tem eficiência para fazer uma coisa que esses seres fazem, porque você não está no campo deles. Você não está jogando no campo deles. Você, no máximo, você está na arquibancada assistindo o que eles vão fazer se a sua parte foi feita. Se você pagou ingresso, se você comprou pipoca antes, se você levou refrigerante para assistir. Se tudo tiver da forma que tem que ser, você vai assistir um belo jogo do qual você é o participante principal e vai estar assistindo a realização e a manifestação desses seres fazendo aquilo que você quer que seja feito. Mas isso só será possível se nós estivermos dentro de uma completude aonde nós não somos o patrão e nem o funcionário. Não dá para ser as duas coisas. Não dá para ser patrão e funcionário. Você precisa decidir o que você quer ser na vida. Se você não decidir o que você quer também, ninguém está aí para a hora do Brasil. Se você está pensando que as coisas vão acontecer, que nem na música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida levar, leva mesmo. Então precisa ter a coisa muito perto desses seres que são cósmicos, uma posição de ser atômicos que eles são, para que a materialização possa ser concluída e manifestada através da criação, da manifestação do nosso espírito, da nossa alma, através de todos os instrumentos que nós temos, a visualização, o pensamento, o sentimento, a palavra, as atitudes, construindo a ordem da execução das nossas vontades, dos nossos sonhos, desejos, papapá, papapá, papapá. A realização disso, ela só pode vir através da busca e do exemplo que o próprio Criador acabou nos dando como comandante espiritual para a manifestação da sua própria vontade, né? Me torne um instrumento da sua vontade e não da minha. Termine as suas orações, as suas preces, as suas invocações, os seus decretos, as suas meditações, os seus mantras, sempre que você puder, com essa frase. Me torne um instrumento da vossa vontade e não da minha. Assim você estará a serviço da construção e da manifestação do plano divino do Criador aqui e agora. Carmen, consegui terminar! Que legal, muito bom, muito bom. Isso é ótimo. É tão difícil a gente concluir um assunto, né? Mas eu acho que esse assunto da palavra falada e a questão da manifestação e da concretização, ela é o cerne, ela é o cerne de tudo. Você jamais vai construir alguma coisa apenas com pensamento. Jamais apenas com sentimento. Se você não expressar através da sua boca, em palavras, aquilo que você busca, ela dificilmente será manifestado na sua realidade. E quando ela é porque a pessoa tem muito, cara, mas muito merecimento. Mais da conta, não só dessa vida, mas de todas as outras vidas imbuídas nessa. Porque se a pessoa não aprendeu o mecanismo de fazer as coisas serem manifestadas e concretizadas na sua própria realidade, é porque tem um Dharma maravilhoso, que através do próprio amor incondicional
isso se manifestou com a sua centelha divina e a sua chama trina no seu coração. Porque daí é o exercício e a presença divina dentro de cada um. Não está mais no exterior, não está mais em qualquer outro lugar, está dentro de você. E a divindade dentro de você, ela se manifesta de uma forma vitoriosa e gloriosa, que só quem a recebe sabe o frescor, o alívio e a leveza que tem, vamos dizer assim, essa energia. Porque essa é a energia sublime, é a energia da contemplação, da realização divina dentro de você. Então, é uma coisa que a gente vai conseguindo na medida que vai se fazendo tudo como deve ser feito, até chegar uma hora que a própria situação eclode, como se fosse um vulcão, como se fosse um vulcão, e sai para fora com aquele esplendor que, a início da presença, da visualização, é temido, né? É de uma atrocidade, de uma destruição imensa, mas em que poucos segundos se acalma tudo, o silêncio vem e fica a contemplação apenas daquilo que se criou. Mais terra, crescendo mais o continente, crescendo mais as ilhas. É vida, e não destruição, e não caos. Porque hoje nós temos uns instrumentos para nos defendermos. Antigamente era difícil. Uma enchente não dava para ser prevista, que nem sabia se estava se chovendo, tinha temporal na cabeceira do rio. Quando você via, a enchente estava em cima da sua casa, os vulcões, os terremotos. Mas hoje você tem pelo menos como entender melhor a natureza. Antigamente os nossos ancestrais não tinham. Eles eram surpreendidos com as coisas. É verdade. Submersão de Mu, submersão da Atlântida. Muitos deles sabiam, mas não podiam levar o pânico, o caos. Era no sentido de tomar algumas emergências. E era aquilo o plano divino para construções de outras coisas que viriam daquelas situações. Então, tem situações que nós passamos na nossa vida, mesmo fazendo tudo direitinho, que a gente pergunta, ou leva um tombo, ou leva uma puxada de tapete, e a gente se pergunta, como isso? Eu fiz tudo direito. Que ser é esse? Que bondade, que amor incondicional é esse ser, e que passa até duvidar da própria existência. Mas quando passa tudo, no íntimo, você vai estar aprendendo uma lição que você precisava aprender. A coisa não é só assim, não. Você vai aprender alguma lição que você precisava aprender e que você não queria aprender. E você aprendeu. Então, a gente também tem que ter, graças a Deus, essas intervenções, quando a gente não aprende de uma forma, vai aprender de outra. Claro. Então, a gente tem que também ser grato a elas. Carmen, como diria lá no desenho, Você tem 4 minutos para sua mensagem final. Olha, hoje eu estou tranquilo. Né? Muito bom. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Mas não é até quinta que vem, né? Até sábado. Até sábado. Uma mega vivência. Mega vivência? Beleza. Mega vivência agora no sábado. E na quinta-feira que vem é o grande dia onde todos nós estamos fazendo aquele exercício, né? De um cristal, um ponto de luz verde esmeralda no centro do nosso cérebro e no nosso coração uma rosa rubi dourada. Nós devemos visualizar no centro do nosso cérebro uma luz verde esmeralda que assume todo o nosso cérebro, a nossa cabeça, se estendendo pelo nosso tronco e pelos nossos membros. E aqui no nosso coração, visualizarmos uma rosa rubi dourada
para a implantação divina da Mãe, a Mãe do mundo, que foi nos pedido para fazer essa visualização, até o dia 20. Então, no dia 20, nós estaremos aqui. Eu vou ficar antenado também no que você vai falar às 15 horas, né? Para que possa me ajudar um pouquinho mais aqui nessa questão da astronomia e do significado desse eclipse, que todos nós estaremos apoiando para que a verdade, a cura do planeta e a paz seja totalmente construída de uma forma voltada para o bem, para o amor e para a luz do poder do plano divino na Terra. Todos tenham um final de quinta-feira maravilhoso. Que comece uma sexta-feira, que é o nosso final de semana, com as portas abertas do amor, do afeto e do carinho. E hoje, para não dizer que eu não falei, é o dia do beijo. Deixa eu levantar aqui a minha camiseta. É verdade. Eu ia até perguntar o que tem essa camiseta. O que tem aí? Um beijo? É um beijo. É um beijo de duas bocas. Olha aí. Então, hoje um beijo é o dia do beijo. E termino a minha live de hoje mandando não o beijo do gordo, mas o beijo do Bueno a todos os corações que nos ouvem. Gratidão, Carmen. Gratidão, gratidão. Obrigada, Bueno. Olha, chama verde esmeralda no centro do cérebro, se torna maior que o nosso corpo físico, a rosa rubi dourada, e visualizar a chama violeta da transmutação no inconsciente coletivo. Estão perguntando onde é que entra a chama violeta. Obrigada, Bueno. Beijo, tamo junto, eternamente. Gratidão, namastê, família Pax.